Pegue a palavra de Deus, por favor. Vamos ficar todos de pé. Quer ver como você precisa fazer teologia? Abra a palavra de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Estou falando sério. Vai, minha gente, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O que é isso, pastor? Você tem que fazer teologia para ficar familiarizada com esta palavra. Já acharam? Está escrito o seguinte, é bem curtinho esse versículo, hein? Não extingais o Espírito. Pronto. O versículo é só isso. Vou reler. Não extingais o Espírito. Só me confere uma coisa aí, nessa carta que você tem em mãos. A palavra Espírito está com E maiúsculo? Ah, então tá. Não é qualquer Espírito. Aqui está se falando do Espírito Santo de Deus, que no texto original em grego é Paráclitos. Não extingais Paráclitos. O texto original está escrito assim, em grego. Vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Não extingais. Não é estilingais. Tudo bem que o Espírito Santo, Deus representou por uma pomba, você não vai querer estilingar o Espírito Santo. Vamos lá. Não extingais o Espírito. Outras traduções estão escritas assim: não apagueis o Espírito. Tem alguém com uma tradução assim? Várias pessoas, ó. Não apagueis o Espírito. É nesse sentido mesmo. É no sentido de não extinguir o fogo do Espírito, não apagar a chama do Espírito. Então todo mundo repete comigo bem alto e bem forte: não extingais, não apagueis o Espírito. Amém? Vamos aprender a palavra então? Desocupe as tuas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. E você que está nos ouvindo à distância, abra a tua boca e dá glória conosco aqui em São Paulo. Aplauda e glorifique também. Pai querido e Deus amado, veja que coisa linda, que coisa extraordinária. Aqui nesta igreja e em toda parte tem alguém te aplaudindo e te glorificando. Vem agora com teu Espírito Santo sobre quem te louva, quem te aplaude. E vem com teu Espírito sobre o pregador. Tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Porque na igreja de Tessalônica, as pessoas estavam transbordando do Espírito Santo, bem como nas demais igrejas, como por exemplo a igreja de Corinto. Em toda parte as pessoas cheias do Espírito Santo e falavam em línguas, profetizavam, falavam em mistérios com Deus, os dons espirituais. Mas alguns líderes ficaram incomodados, porque parecia uma bagunça, mas não era. E eles começaram a proibir falar em línguas. Eles começaram a limitar a operação do Espírito Santo. Começaram a dar broncas nas pessoas que estavam falando em línguas ou falando em mistérios com Deus. E muita gente foi ficando acuada, com medo de receber uma chamada de atenção em público. E as pessoas foram
restringindo a operação do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta para a igreja de Tessalônica, a situação era essa. As pessoas estavam reprimidas e não davam mais liberdade ao Espírito Santo. E a palavra diz: Deus é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui na Paz e Vida você pode dar glória a Deus à vontade. Aqui na Paz e Vida, se você começar a falar em línguas aí, fica à vontade. Mesmo que não tenha intérprete, pode falar. Porque quem fala em línguas está falando com Deus em mistérios, não é? Então, não extingais o Espírito. Então as pessoas foram esfriando, e o fogo do Espírito foi se apagando. E eu estou contando isso para você, porque nós estamos vivendo no século, no tempo da frieza total. As igrejas cheias, mas vazias do Espírito. E eu tive um sonho, que eu pregava num estádio para milhares e milhares de pessoas, inclusive nas arquibancadas, e de repente eu paro a mensagem e pergunto para aquela multidão: quem aqui é batizado com o Espírito Santo e com fogo e fala em línguas estranhas? Por favor, fique de pé. E no meio daquelas milhares de pessoas, só meia dúzia se levantou. E eu fiquei pensando: só isso? E quando eu olhei para aquela meia dúzia, metade era meninice. Quando a pessoa faz trejeitos que não são do Espírito Santo, e ela pensa que tem o Espírito, ou finge que tem o Espírito e não tem. Aí eu tive aquele sonho, acordei, o sonho não saía mais da minha cabeça, aí voltava na minha memória, os meses se passaram, e o sonho voltando o tempo todo. Aí eu fui pregar em Curitiba, estava muito frio lá, e lá em Curitiba eu tive o segundo sonho. Eu sonhei que agora eu pregava numa igreja, uma comunidade cristã muito pequena mesmo, era uma igrejinha de nada, muito pequena, com pouquíssima gente. E eu dizia para aquelas pessoas: nós estamos num pecado muito grande. Nós nos esquecemos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos arrepender de verdade deste grande pecado. Aí quando eu acordei, o Espírito Santo me deu a certeza de que ele está muito triste, muito esquecido, muito abandonado, muito desprezado. Jesus, quando estava para se despedir dos discípulos lá no Monte das Oliveiras, antes de subir aos céus, ele deu as instruções para o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Ele disse que os sinais seguiriam os que creem. Ele fala assim: em meu nome falarão novas línguas. E é interessante, só para reforçar todo o ensinamento que você já teve antes da mensagem, é interessante que a descida do Espírito Santo para a igreja aconteceu exatamente 7 semanas depois da ressurreição de Jesus. Viu? Só para reforçar teu ensinamento, que é assim que Deus trabalha, é assim que o Espírito Santo trabalha. Exatamente 7 semanas depois da ressurreição de Jesus, Paráclitos, o Espírito Santo, desceu sobre a igreja, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aí as pessoas começaram a receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e o sinal de que receberam o batismo com o Espírito Santo e com fogo era justamente falar novas línguas, línguas estranhas. E via de regra, a pessoa que fala uma língua estranha, ela não compreende o que está falando, porque essa linguagem é um código de Deus, e ele não é constituído de vocabulário nem de gramática. Quando você ouve uma pessoa falando em línguas estranhas ou orando em línguas estranhas, as palavras até parecem repetitivas para você, para os ouvidos humanos, mas não para os ouvidos de Deus, porque aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede por nós, diz a palavra. Então, na época da vinda do Espírito Santo, todos começaram a falar em línguas, mas aí começaram a proibir. Foram proibindo, e
chegou hoje no nosso tempo, em que há muitas igrejas que proíbem, há igrejas que dizem que isso não é de Deus e cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que não terá resgate nem nessa vida nem no futuro, o pecado eterno, pecado sem resgate. E pela própria frieza do ser humano, porque Jesus disse nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade na terra, o amor de muitos esfriará. Por todas essas coisas, o Espírito Santo foi se apagando. Minha gente, o Espírito Santo está muito triste. Nós estamos num pecado muito grave. E nós precisamos nos arrepender de verdade desse pecado e começar a buscar mais o Espírito Santo de Deus, porque Ele é a garantia da tua redenção. Não serve apenas para você ter uma vida cheia de poder aqui na terra, serve para garantir que você estará selado para o dia da volta de Jesus Cristo. Porque no dia que Ele voltar, o Espírito Santo será retirado da terra, e quem tiver o Espírito Santo dentro, sobe junto, está garantido. Hoje o Espírito Santo está muito triste, porque as pessoas não buscam mais. As pessoas sabem que há esse sinal sobrenatural de falar em línguas estranhas. E arqueólogos, sociólogos já gravaram o povo de Deus falando em mistérios, estudaram em laboratório, pesquisaram línguas antigas, línguas de povos da terra, de todos os dialetos possíveis e imagináveis, e até entre as línguas mortas do passado. E os cientistas, arqueólogos, sociólogos ficaram admirados, e eles sabem que a língua que o povo de Deus fala, quando está cheio do Espírito Santo, não é deste planeta. É a língua que fala em mistérios com Deus. É o próprio Deus falando através de você. A palavra escrita há tanto tempo atrás está nos trazendo um problema hoje que piorou. O Espírito Santo, o fogo do Espírito, está praticamente extinto nas igrejas. Foi extinguido das igrejas. Sabemos que o Espírito Santo existe. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabemos que o Senhor Jesus se faz presente no nosso meio através do Espírito Santo. Mas as pessoas, a grande maioria, não falam em línguas estranhas. E eu nem vou perguntar aqui quem fala em línguas estranhas, porque eu não quero constranger 99% da igreja. Não quero constranger 99% dessa multidão. O que significa que sem o Espírito, o corpo está morto. De que corpo nós estamos falando? Primeiramente, o corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. A igreja precisa do Espírito. Porque um corpo sem espírito é um corpo sem vida. Em primeiro lugar, a igreja. Em segundo lugar, nós. Porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: ora, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Glória, glória. Se o Espírito Santo não está em você falando em mistérios, você pode até achar que tem o Espírito Santo, mas você não tem o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e esse fogo do Espírito já foi extinto dentro de você. E você precisa buscar o azeite para acender esse fogo. Essa palavra que eu estou te trazendo é muito séria, e eu quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos apenas ler, a partir do versículo 1, o que Jesus ensinou através desta parábola que é tão curtinha e ao mesmo tempo tão elucidativa. Preste atenção. Jesus disse assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas ou insensatas.
As insensatas, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então elas tinham uma candeia de barro. A candeia de barro ela é desse tamanhozinho, mais ou menos. É um recipiente que lá dentro vai azeite e tem um pavio de pano torcido que se acende, que é para iluminar. É como se fosse uma lamparina. As prudentes, além de ter levado as candeias, as lâmpadas, as lamparinas, elas levaram azeite extra com elas. Elas se precaviram, elas se prepararam. Continuando aqui. Vou reler o versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, além das lâmpadas acesas, além das candeias acesas que já tinham azeite, elas levaram vasilhas extras com mais azeite. Versículo 5. E tardando o noivo, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Atenção, Jesus está profetizando: assim é o reino dos céus. Assim será, ele falou quando ele começou a parábola. Assim será. Tardando o noivo, demorando o noivo para vir, o esposo, tosquenejaram, foram pegando sono, foram ficando sonolentas e adormeceram todas. Atenção, atenção. Tanto as prudentes como as insensatas, as 10 adormeceram. Isso quer dizer que é um tempo da igreja em que todos serão possuídos por essa sonolência espiritual. E não vai escapar ninguém, nem eu nem você. Todos irão adormecer. Eu estou trazendo essa mensagem aqui para ver se eu te dou uma sacudida e digo: não dorme já não, espera um pouquinho. Antes de pegar no sono, escuta isso. Antes de dormir profundamente, escuta isso. E adormeceram todas. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas, as insensatas, disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, esse azeite extra que vocês têm aí na vasilha, porque as nossas lâmpadas se apagam. Tosquenejaram, não tinham azeite extra, e as lâmpadas foram se apagando, diminuindo, apagando. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. As que estavam preparadas entraram, só 5. De 10, só 5 entraram. E por que entraram? Porque estavam preparadas. Preparadas com o quê? Com azeite. E o que aquele azeite proporcionava? A candeia acesa. Está percebendo? Entra quem tiver a candeia acesa. Entra quem tiver azeite extra. Entra quem estiver preparado. E as outras saíram a comprar. E quando elas voltaram, diz aqui o Senhor Jesus, versículo 10. Elas saíram para comprar de última hora. Chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta, e fechou-se a porta, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens. Veja, elas eram virgens. Ninguém está falando de prostituta, ninguém está falando de pecadora, de mulher da vida, de mulher sem caráter, de mulher pecadora, não. Chegaram então as outras virgens, minha gente. Você está pegando a palavra? Chegaram então as outras, mas a porta já tinha se fechado. E elas começaram a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Por que Jesus não conhecia? Poxa, elas eram boas, eram virgens, eram moças recatadas. Ficaram um tempão esperando. Queriam um noivo, queriam ser salvas, queriam entrar. Mas não tinham o azeite e o fogo já tinha se apagado. Aí Jesus concluiu essa parábola dizendo assim, o versículo final, versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem, o esposo, há de vir. Nós estamos vivendo numa época difícil, uma época de esfriamento da fé, uma época em que a maior parte das pessoas nas igrejas, e atenção, não basta você fazer parte de uma igreja, não basta você esperá-lo, você tem que estar preparado, preparada, tem que ter o azeite é o Espírito Santo de Deus, e tem que ter o fogo do Espírito. Você tem que buscar este azeite, você tem que providenciar esse azeite e falar para Jesus: agora, acende o meu fogo, me batiza com Espírito Santo e com fogo. E aquele que tem poder para te batizar com Espírito Santo e com fogo, ele vai te revestir de poder, e você vai ser uma pessoa cheia da presença de Deus, falando em línguas, falando em mistérios. Igreja, fique de pé. Pessoas que têm o Espírito Santo estão deixando o fogo apagar por falta de azeite. Olha isso. Os poucos que falam línguas estão esfriando, e há muitos que faz tempo que não falam mais em línguas estranhas, porque não repuseram o azeite, não tem azeite extra, não estão preparados. Olha o perigo. E há outros que estão com a candeia totalmente apagada, a lâmpada apagada, a lamparina apagada, porque nunca teve azeite. Não basta você estar dentro da igreja. As 10 eram virgens, as 10 esperavam o noivo, as 10 queriam estar com ele. Não basta isso, você tem que ser uma pessoa cheia e transbordante do Espírito Santo de Deus. Nós estamos num pecado muito grande, porque nos esquecemos do Espírito Santo, e nós precisamos nos arrepender de verdade desse grave pecado. Você tem que, primeiro, ter as vestes de salvação que só Jesus Cristo fornece. Quando você recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, Ele vem e te purifica de todo o pecado e prepara o seu corpo para ser o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Aí, quando o teu corpo estiver limpo pelo sangue de Jesus, você pode buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, para que o próprio Deus habite dentro de você, para que você seja uma pessoa cheia da presença de Deus. Mas para ter o Espírito Santo, você precisa de Jesus. Primeiro, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Segundo, para Ele te purificar de todo o pecado e preparar o teu corpo para ser o templo do Deus vivo. E terceiro motivo pelo qual você precisa de Jesus, é porque só Ele batiza com Espírito Santo e com fogo. Pedro não batiza com o Espírito Santo, Maria não batiza com o Espírito Santo, José, Benedito, Expedito, só quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus Cristo. Então você precisa totalmente do noivo. Por que Jesus falou na parábola, dizendo para aquelas 5 insensatas: eu não vos conheço, não vou abrir coisa nenhuma? Porque elas não buscaram o Espírito Santo de Deus. Eu não vos conheço.
A maneira mais poderosa para Deus te conhecer é Ele habitar dentro de você. Primeiro, você tem que deixar Jesus entrar na tua vida do jeito que você está. Cheio de pecados, cheio de vícios, cheio de perturbações e maldições. Deixa Jesus entrar do jeito que você está. Primeiro passo é esse. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Primeiro você deixa Jesus entrar. Aí quando Ele entra, Ele limpa tudo. Ele tira os vícios, tira as opressões, as maldições, as perturbações. Tudo que não presta, Ele vai limpando. E a hora que estiver limpo, Ele fala: agora o meu Espírito Santo vai morar dentro de você. Agora eu vou te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos dele para tudo, inclusive porque Ele está voltando. Vigiai e orai, Ele falou, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Mas a gente sabe que Ele está próximo às portas. O que Ele contou na parábola? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. É meia-noite. Eu sou o arauto, eu estou gritando: saia ao encontro do noivo, porque ele está chegando. É a hora de você buscar o azeite. É hora de você buscar a purificação. É hora de você buscar a presença de Deus. Você tem que ter o azeite, tem que providenciar o azeite enquanto é tempo, porque depois que a porta se fechar, não adianta bater mais. Vai ficar para a grande tribulação, vai ficar na escuridão. Imagine, apagou a candeia, acabou o azeite, a pessoa vai ficar na escuridão. Você concorda comigo? Do lado de fora e na escuridão. Em outras palavras, na grande tribulação. Então vou perguntar aqui para esta igreja, que o Espírito Santo está chacoalhando, que o mensageiro está dizendo: é meia-noite, saia ao encontro do noivo, o noivo está chegando. Eu vou convidar aqui, quem ouvindo a palavra, tendo temor de Deus, se arrependendo dos seus pecados, quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto como eu estou erguendo. Erga bem alto a sua mão. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Quero chamar os loucos. Quero chamar os insensatos. Quero chamar os que não têm azeite. Vem aqui para frente. Filhos pródigos, filhas pródigas, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, porque o noivo está para chegar. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Estou chamando os insensatos que estão se desviando nesses últimos dias. Estou chamando os loucos que estão se esquecendo que Jesus está voltando. Vem aqui para frente agora. Vem para cá. Quero chamar todos que dizem assim: Pastor João Ribe Palharim, eu quero desse azeite. Eu quero o fogo do Espírito na minha vida. Eu quero ter azeite extra. Eu quero estar preparado. Vem aqui para frente então, em nome de Jesus. Você que quer pedir perdão a Deus por ter se esquecido do Espírito Santo, por ter deixado a chama se extinguir, ou por nunca ter aceso a chama, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. É o tempo da gente vigiar e se preparar. Quero chamar aqui para frente todas as pessoas que não estão firmes na fé. Pastor João Ribe, eu tenho pensado o tempo todo em desistir. Não tenho mais vontade de orar. Não tenho mais vontade de vir à igreja. No meio da semana eu nem apareço. De fim de semana eu venho de vez em quando e olha lá. Eu estou frio, não tenho mais vontade de ler o Evangelho, não tenho mais vontade de ler a palavra.
Se você se sente fraco, fraca, vem aqui para frente também, vem para cá, você precisa de renovo. Quero falar com cada pessoa que está ouvindo e assistindo, tanto pelo rádio como pela TV, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook. Ouve, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus agora? Quer mais do Espírito Santo? Você quer o azeite? Então faça o seguinte: se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor ou ao lado do teu computador. E se você está em trânsito e não tem condições de se ajoelhar, mande um sinal para Deus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque você tem que dizer para Deus: eu quero o Senhor Jesus, eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero a purificação das minhas iniquidades, eu quero o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, eu quero ser o templo vivo do Espírito Santo, eu quero ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Quem está à distância, diga isso. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, se ajoelhe comigo diante do altar. Toda a igreja continue de pé. Todos que vieram para frente, coloque a mão direita assim sobre o peito, sobre o coração, e ore comigo dessa maneira: meu Deus e meu Pai, eu não quero ficar na escuridão, eu preciso da minha lâmpada acesa, eu preciso da minha candeia cheia de azeite, e eu quero ter tanto azeite que até sobre. Meu Deus da glória, eu quero me precaver para estes últimos dias, quando a sonolência espiritual atinge a todos. Mesmo que eu durma, eu quero a lâmpada acesa. Mesmo que eu durma, eu quero a vasilha extra com azeite. Eu quero mais da tua presença, eu quero transbordar do teu Espírito. Por isso, Senhor, eu te peço perdão. Perdoa todas as vezes que eu negligenciei o teu Espírito Santo, todas as vezes que eu não te busquei, e todas as vezes que eu fui vendo a chama se apagando e eu não fiz nada. Mas agora eu quero o azeite, mas agora eu quero o fogo do teu Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa batizada com o Espírito Santo e com fogo, e falar em línguas, falar em mistérios contigo. Por isso, Senhor, vem agora, entra em mim. Eu abro a porta do meu coração, entra e me purifica, retira de mim tudo que não presta, tudo que entristece o teu Espírito Santo. Retira de mim e vem, Senhor, com teu Espírito fazer uma morada gloriosa e poderosa dentro de mim. Eu quero do teu Espírito para estar atento, para vigiar, para orar e para te esperar, porque eu sei que aquele grande dia vai chegar e está próximo, verdadeiramente está próximo. Meu Senhor, me ajuda a perseverar na tua presença, na tua casa e no teu caminho até o fim, porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.